Irmãos, então na aula passada, nós chegamos no segundo capítulo da Confissão de Fé, que é o capítulo de Deus e da Santíssima Trindade. Esse é o título que aparece na Confissão de Fé. Aí dá a ideia, que sejam duas coisas, que seja Deus e Santíssima Trindade, como se fosse coisa diferente. Mas, na verdade, é a ideia de que vamos tratar da unidade de Deus e vamos tratar da essência da Trindade. E aí vamos ver como que isso funciona. Essa que é a ideia do título. Eu mantive o título porque é o título tradicional da própria confissão. Na aula passada nós paramos no finalzinho deste primeiro parágrafo, que é um parágrafo definidor sobre quem Deus é. Quando a gente usa a palavra definidor sobre quem Deus é, parece até algo muito orgulhoso. Como é que a gente vai definir Deus? E, de fato, não é esse o objetivo, de definir plenamente quem Deus é. Quando nós definimos algo, nós delimitamos, cercamos e dizemos, é isto. Deus é impossível nós fazermos isso com Ele, porque Deus é um ser que transcende a nossa concepção. O que nós fazemos é definir sobre quem Deus é à medida daquilo que Ele se revelou a nós. Por isso que a ordem da confissão de fé é muito importante. Antes de falar sobre quem Deus é, ela falou sobre Escritura. Nós gastamos muito tempo fundamentando o que é a palavra de Deus, o que é a revelação de Deus. Então, o que nós falamos sobre Deus, nós só falamos porque Ele se revelou. Senão, nós nunca saberíamos sobre Deus. Se Deus não se revelasse, nós nunca poderíamos dizer como Ele é. Mas porque Ele se revelou, nós podemos dizer, Ele é assim, 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 porque Ele diz ser assim. E Ele também diz para nós que Ele está falando algumas coisas só. Ele não está dizendo quem Ele é plenamente, porque nós somos criatura. E até por uma questão ontológica, é impossível a criatura compreender o Criador, ou o finito apreender tudo do infinito. Deus é infinito e nós somos finitos. É impossível você colocar numa mente finita aquele que é infinito. Não tem como. Então, a definição sobre quem Deus é, lida, na verdade, com atributos de Deus, com qualidades que Deus se revelou a nós. E aí nós vimos alguns, Nós vamos começar a ler esse parágrafo? Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Então nós vimos essa ideia do monoteísmo, só há um Deus, não é politeísmo, é um só Deus, não existe vários deuses. O qual é? Como que esse Deus é? Infinito em seu ser e suas perfeições. Então, quando nós falamos de perfeições de Deus, caráter de Deus, qualidades de Deus, nós estamos falando de coisas que estas coisas em si são infinitas em Deus. Então, Deus é amor, mas como que é esse amor? É um amor infinito. Deus é sábio, mas como é que é essa sabedoria? Não é uma sabedoria como a nossa, que tem um limite. Por mais sábio que alguém seja, ele tem um limite de sabedoria. Deus não, Deus é infinito. Você diz, como é que é isso, pastor? Não dá para a gente entender, Como que a gente entende alguém sábio infinito? Não dá. Mas a gente vê isso na Escritura. Deus se revela desta forma para nós. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. Então nós vimos essa ideia que Deus não é um ser de matéria, Deus é espírito. Deus é espírito. Naturalmente que uma das pessoas da Trindade depois vai se tornar um ser que tem matéria, que é Jesus. Mas a Trindade em si não, Deus em si não, Deus é espírito. Deus disse isso para para a mulher samaritana, registrada por João. Quando a mulher samaritana está conversando com Jesus, Jesus disse, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos vendo como que isso aqui é totalmente o oposto das religiões do contexto bíblico. A religião no Antigo Testamento era cheio de deuses. Cada nação tinha o seu, e tinha vários, e não negava a existência de outros. Era um politeísmo. Deus se apresenta como um único Deus, é contracultural. Se alguém tivesse escrito a Bíblia naquela época, Moisés, que escreveu o Gênesis, e quisesse falar sobre um Deus que agradasse as pessoas, ele não diria que existe um único Deus. Porque não é assim que eles foram criados, não é assim que cada um vê.
mas porque é isso que é, Deus revelou assim, Moisés escreve assim, mesmo que isso seja contracultural. Há um só Deus. Os deuses das religiões sempre eram materializados. Então você tinha imagens de Deus. As pessoas diziam assim, Baal, deixa eu ver o Deus Baal. Aí, vem cá, vou mostrar você. Aí mostrava. No Egito, deixa eu ver o Deus Faraó. Vem cá, é esse aqui. Então as pessoas viam o Deus deles. O Deus bíblico não, ele é invisível. Então é tudo contracultural mesmo. Tudo contracultural. Nós vimos que Deus é imutável. Nós gastamos um tempinho maior neste atributo. A ideia de que Deus não muda. Deus não se torna mais sábio e nem menos sábio. Deus não evolui como eu e você evoluímos. Nós devemos evoluir. Se você não está evoluindo, tem alguma coisa errada, né? Todos nós crescemos em alguma coisa. Não só na barriga, antes que alguém... Sei que vocês estavam pensando nisso. Não é só nessa área que a gente cresce, não. A gente tem que crescer como pessoa em todas as áreas. Deus não é esse ser. Deus não é um ser que está crescendo em sabedoria. O Deus é tão sábio hoje quanto ele era em Gênesis 1. E será quando ele voltar, quando Jesus voltar. Por que ele não pode se tornar mais? Porque ele já é o máximo, já é o infinito. Ele já é o infinito, não tem limite para essa sabedoria. E aqui a gente vê, então, entendendo estas coisas, vai ficar mais fácil para quando nós estudarmos um dos capítulos mais difíceis, que é o capítulo do decreto de Deus. Como que surge o pecado no mundo, como é que Deus é soberano sobre isso, essas coisas todas. Então, é por isso que a confissão diz, primeiro olha para quem Deus é. Depois você vai ver o que Deus faz. Deus faz algumas coisas. E às vezes a gente questiona o que Deus faz. Deus não pode fazer isso. Tá, porque a concepção sobre quem Deus é, às vezes está errada. Às vezes a gente acha que Deus não é sábio. Então ele não pode fazer dessa forma. Se ele é todo sábio e ele fez dessa forma, essa é a melhor forma de ser. Porque ele é todo sábio, todo sábio. Então esse segundo capítulo da confissão é importante, por mais que às vezes seja assuntos que a gente já conheça bem. Se eu perguntasse assim, você sabe que Deus é santo? Você diz, lógico que é, pastor. Mas às vezes a gente esquece disso quando a gente vai pensar nos atos de Deus. Então Deus permite que venha um terremoto e morre diversas pessoas, inclusive crianças. Deus é injusto com isso? A gente já afirmou antes, Deus é santo. Então a gente precisa entender esse ato de uma morte de uma criança, numa catástrofe, diante de um Deus que é santo. Aí você diz, certo, ele simplesmente não sabia que aquilo iria acontecer. Opa, então você está dizendo que Deus não é sábio. Que Deus não conhece todas as coisas. Aí você diz, tá, mas Deus é porque Deus não podia impedir. Então Deus não tem todo poder. Então percebe como é que saber quem Deus é, vai fazer com que nós possamos ler esta realidade. E a Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. O que Ele faz não é errado. Então essas coisas vai nortear os assuntos mais difíceis depois, lá para frente. Imenso, eterno, incompreensível. Nós não conseguimos compreender Deus por causa dessa distinção que eu já falei da criatura e criador. Onipotente significa aquele que tem todo o poder. Onisciente, aquele que conhece todas as coisas. Santíssimo. Olha lá Isaías capítulo 6. E nós paramos nessa sequência aqui. Isaías capítulo 6. Olha o verso 1. Ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Serafins. Então perceba, você está falando de serafins, que são seres angelicais, que ministram o tempo todo diante de Deus, estão diante da face do Senhor. E aí olha o que acontece. Primeiro eles têm 6 asas. 2 eles cobriam o rosto, no sentido de diante da santidade de quem ele estava. Com 2 cobria
os pés, e com 2 voava. Verso 3, vamos ler? E clamava. Percebe? Mesmo os serafins que estão diante de Deus, não chegam diante de Deus de qualquer jeito. Eles chegam reconhecendo a santidade de Deus e usa a expressão santo, santo, santo. No português, a gente usa santíssimo, seria um superlativo para santo. No hebraico não tem esse estilo de escrever. Quando quer fazer uma ênfase, ele repete 3 vezes. Então o que ele está dizendo é santíssimo Deus. Deus é muito santo. Santo, santo, santo. Então percebe que eles estão evocando isso para quem já sabe. Para quem já sabe. Mas nós precisamos lembrar disso quando nós estamos diante de Deus. Isso, por exemplo, afeta o nosso culto. Nós não cultuamos um Deus qualquer. Nós cultuamos um Deus que é santo. Santo. E quando nós chegamos diante de um Deus que é santo, tem que ser a mesma atitude de Isaías. Olha lá o verso 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, vamos ler? É de mim. Estou perdido. Às vezes a gente acha que esse texto de Isaías 6, Isaías antes era um pagão, e agora ele vai se converter a Deus. Não, não é isso. Isaías já era um profeta. Ele já era um profeta. E ele tem uma visão, e ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha mais, o verso seguinte. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, às vezes passa despercebido esse ato de purificação de Isaías. Aconteceu o quê? Um altar, diz aí, ó, uma brasa que foi tirada de onde? De um altar. O que tinha acontecido para que tivesse esse altar? Um sacrifício, um holocausto. O holocausto, você tinha um animal e você queimava o animal todo. E aí ele pega uma brasa de um sacrifício, de um lugar que acontece o sacrifício, e toca na boca de Isaías e diz, está purificado. Que diz que ele era um povo de impuros lábios. Ele era profeta. Lábios tem a ver com fala. O que o profeta mais faz? Falar. E ele diz, olha, aquele ato meu de falar, ainda assim é impuro, ainda assim é impuro. Aí vê de onde veio a purificação, veio de um sacrifício do altar. Pega a brasa, toca e diz, está purificado. Agora você pode chegar diante de Deus, agora você pode falar de Deus, porque um sacrifício foi feito por você. É assim que eu e você chegamos no culto. Por que nós chegamos diante de um Deus que é santo? Porque a gente tem a consciência que teve um sacrifício há 2000 anos atrás. Antes, por exemplo, no Antigo Testamento, ninguém podia entrar no Santo do Santo. Só entrava uma vez no ano o sumo sacerdote, com uma série de rituais que ele precisava fazer antes para estar purificado, e se ele quebrasse um daqueles rituais e entrasse, ele seria morto lá. E era normal, fazia parte das vestimentas que um sacerdote andasse com uma corda e um sino. Porque enquanto ele está lá dentro, está balançando o sino, as pessoas estão lá fora e estão ouvindo. Mas se aquele sacerdote tivesse alguma impureza, cometido alguma impureza que não tivesse passado pelos rituais de purificação, de repente aquele sacerdote ia parar de tocar o sino, porque ele morreu. Só que ninguém podia entrar lá dentro e tirar o sacerdote que morreu diante de Deus. Então a corda e aí puxava. Tamanha essa ideia de santidade. Deus não mudou do Antigo Testamento para o Novo. Não é que agora Deus baixou o nível. Diz assim, pode chegar todo mundo aqui, ó, tranquilo. Você brigou lá com a sua esposa, entra aqui, tranquilo. Deus não baixou o nível. A questão é que o sacrifício foi feito uma vez por todas por Jesus Cristo. E nós chegamos diante do culto, no culto, diante de Deus, consciente disso. Nós estamos cantando que Deus é santo, porque nós temos um mediador que é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não podemos cultuar Deus. Sem Jesus Cristo, Deus não aceita as nossas orações, porque Deus é santo e nós somos impuros. Então a santidade é um atributo que você precisa sempre lembrar quem é o Deus. Deus é santo, santo.
completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Olha aí comigo alguns textos que lidam com esta verdade. Olha o Salmo 115, verso 3. Algumas coisas dessa afirmação a gente vai ver mais adiante, quando eu entrar em decreto, tá bom? Que é quando isso aqui se torna executável. Como que Deus executa, então, a sua vontade? Nós estamos dizendo que Deus é livre para escolher o que bem entende. Agora, como que Ele executa? Como Ele executa, a gente vê na aula sobre decreto. Olha o Salmo 115. Salmo 115. Olha o verso 3. Salmo 115, verso 3. Vamos ler? 115, verso 3. No céu, como Ele agrada. No céu está o nosso Deus e tudo Ele faz como Ele agrada. Então, Deus faz aquilo que Ele quer. Efésios capítulo 1. Agora, enquanto você abre em Efésios, se a gente fala assim, olha, com uma criança, né, a gente fala para os pais, você não pode fazer tudo o que a criança quer. Não é? A gente não diz isso? Por que a gente não pode deixar uma criança fazer tudo o que ela quer e Deus pode fazer tudo o que Ele quer? Porque uma criança não é sábia, uma criança não é santa, Deus é. Percebe? Esse fato de Deus fazer tudo o que Ele quer, não é que Deus é um ser mimado, que faz um monte de coisas e diz, agora deixa eu ver como é que acontece. Não, Ele é um ser totalmente sábio, totalmente bom, amoroso, santo, justo. Ele tem todos esses atributos. Ao executar um dos seus atributos, Ele não deixa os outros. Quando Deus age de acordo com a sua vontade, Ele não deixa o seu amor, Ele não deixa a sua justiça. Essas coisas estão juntas no ato dele fazer tudo o que Ele quer. Quando Ele faz tudo o que Ele quer, Ele faz tudo o que Ele quer, porque Ele é todo amor, porque Ele é todo santo, porque Ele é todo justo. Percebe? Então isso é importante, porque se a gente dissocia um atributo de Deus, e às vezes acontece muito isso, qual que é o grande problema das pessoas? As pessoas absolutizam um atributo. O que é absolutizar? Pegar um atributo e colocá-lo e olhar todas as outras coisas a partir dele. Então, Deus é amor. Isso a Bíblia diz, Deus é amor. João diz isso. Aí as pessoas, tudo para que Deus vai fazer, Ele olha a partir desse atributo. Aí você diz assim, olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno. A pessoa diz, não, Deus é amor. O que Ele fez? Ele tornou o amor o Deus. Deus é amor, mas Deus é o quê? Justo. Deus é justo. Deus é santo. Não é que Deus é amor e Deus é aqui justo. Deus é amor e justo igual. Igual. Só Deus é assim. Você está difícil de entender isso? Sim, eu também. Só Deus é assim. Ninguém é assim. Ninguém é assim. Mas então a gente não pode absolutizar um atributo. Mesma coisa, se Deus fosse só justo, nenhum de nós seríamos salvos. Porque justo pune o pecado. Justo que absolve culpados não é justo. Então, Ele é justo, mas Ele também é misericordioso. Como que justiça e misericórdia é possível de acontecer sem que Deus negue um ao salvar pessoas pecadoras? Através da cruz. Na cruz do Calvário, Deus está sendo amoroso em nos salvar, mas Deus está sendo justo em pagar os pecados. Ninguém vai entrar no céu sem ter os seus pecados pagos. Mas não somos nós que pagamos pelos nossos pecados. Cristo pagou por nós. Mas a dívida foi quitada, é a justiça. Por isso que ele diz, quem tentará acusação? Paulo vai dizer em Romanos 8. Quem vai tentar acusação contra Deus? É Deus quem o justifica. Olha, qual o texto que eu falei? Efésios, né? Olha Efésios, então. Vocês estão muito calados hoje, hein?
Tem domingo que vocês não deixam eu falar, só vocês falam. Hoje só eu falei e vocês não falaram. Efésios 1. Olha o verso de número 11. Ó, nele aqui em Cristo, digo no qual fomos também feito herança predestinados, vamos ler? Conforme o conselho da sua vontade. Então, é isso que a Bíblia diz sobre quem Deus é. Tem gente que não gosta de Deus? Tem. Você vai ter que estar diante da ira dele no último dia. Você não consegue fugir dele, você é criado por ele. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora, a vontade de Deus é o quê? Como que é a vontade de Deus? Pura, perfeita, santa, agradável. A vontade de Deus não é como a minha vontade. Se eu fizer tudo como eu quero, dá errado. Mas se Deus fizer tudo como Ele quer, é a melhor coisa do mundo que vai acontecer. Se Deus fizer qualquer coisa que seja o que Ele não quer, aí sim as coisas não seriam como são. Seria um mundo pior. Romanos capítulo 11, que nós lemos já na abertura da nossa escola dominical. Romanos 11. Romanos 11. Olha o verso 36. Romanos 11, verso 36. Vamos ler? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Só um minuto. Porque dele, ele é a origem de tudo. Não tem nada que possa vir à existência se não for através de Deus. Porque dele, parte dele. Deus é a causa primária de todas as coisas. Porque dele, e as coisas são executadas como? Por meio dele. E qual que é o fim de todas as coisas? Ele. E para ele são todas as coisas. Então, percebe? Paulo, de forma inspirada por Deus, magistralmente colocou numa frase aquilo que nós estamos tentando falar. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Diante disso, o que nós podemos fazer? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo se depara com o sentido da vida. A vida deriva de Deus, a vida deve ser vivida por meio de Deus, e o objetivo da vida é a glória de Deus. Deus é a causa, a essência e a finalidade de tudo. Dúvida? Apocalipse capítulo 4. Mais um texto então. Apocalipse 4. Só o microfone, presbítero Farley. A questão de ser completamente livre, dele resolver como apraz a ele, né? Que às vezes nós humanos ficamos meio assim, a gente não consegue compreender completamente mesmo, né? Quando ele joga suas bênçãos sobre justos e ímpios, sim, ou a sua ira contra justos e ímpios, né? Sim. A gente tem essa, puxa, eu sou tão certinho, tal, e recebo a mesma ira ou a mesma bênção de um ímpio, né? Sim. É essa parte realmente que nos deixa um tanto quanto triste, mas devemos compreender que é a soberania de Deus, sim, né? É. E assim, e a gente tem que lembrar que Deus tem um plano. Pensando num plano de Deus, nunca um justo, no sentido de ter sido justificado por Cristo, não porque ele era perfeito, porque ninguém é, mas um justo por ter crido em Cristo, nunca esse justo vai sofrer mais do que um incrédulo. Num plano. Eu não estou falando na página da história. A página é os dias, os meses, mas o fim de todas as coisas faz a diferença. O Salmo 73. Asaf deparou com essa crise. Asaf diz, olha, eu de contínuo sou afligido, e eu busco o Senhor todos os dias e tal. Eles não têm canseira, não têm doença, tudo vai bem, aumenta as riquezas, eis os ímpios. Aí Deus leva ele para o santuário e ele diz, até que eu me atinei com o fim deles. Então ele estava olhando por aqui agora, aí Deus fez ele olhar para o fim da história. Aí ele diz, olha o que acontece com o ímpio. Ele diz, Deus o solta. Daí vem o orgulho, vem um monte de coisa, porque eles não são disciplinados às vezes, quanto mais tem, mais orgulhosos são.
e o fim deles é trágico. É como quando Deus despertar de um sono. E dizer, eu estou sempre com o Senhor me guia pela mão, o Senhor me conduz. Então, o propósito final faz a diferença. Que assim também até com a nossa perspectiva com criança, né? Tem dia que para a criança, pai e a mãe foram os piores do mundo, porque barraram isso, barraram aquilo, falaram aquilo outro. Mas os pais são limitados, mas eles estão pensando no futuro deles. Deus conhece, faz e escreve o futuro de todos nós. E por isso, às vezes, Ele passa por dias difíceis na nossa vida. O salmista vai dizer, foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Hebreus vai dizer que Deus disciplina aquele a quem ama. E os outros muitas vezes não, Ele não disciplina, porque Ele não tem relacionamento com Ele. Conosco Ele tem, então Ele precisa nos moldar, nos conduzir. Então o fim de todas as coisas, pode ter certeza, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então a relação de Deus é diferente para com o filho, para com aquele que não é filho, para aquele que não é filho. E é assim mesmo, não é? Assim, embora eu seja pastor, então eu posso dar de vez em quando uma bronquinha no seu filho, né? Mas normalmente você não vê uma pessoa brigar com o seu filho, vê? Alguém briga com o seu filho? Quando briga, você briga com eles, né? Mas você briga com ele. E aquele que não briga com o seu filho, não é que ele ama mais, é porque ele não tem autoridade, ele não tem relacionamento. Então, a gente consegue perceber isso nas relações. Nas relações, né? Lógico que em Deus isso é tudo muito mais amplo do que os nossos olhos podem imaginar. Pastor, a nossa mente possa imaginar. Diácono Bebeto. O que o presbítero o Farley falou, a gente tem que tomar cuidado para não cair na mesma história do filho pródigo. Entendeu? E tipo assim, achar que tá bonzinho, que Deus tem que preferir a gente do que outras pessoas. Como fala o final? Do filho pródigo. Sim. O filho pródigo saiu de casa e tal, aí ele foi, voltou e o pai aceitou. Sim. O irmão ficou com raiva. Sim. Entendeu? Tem que tomar cuidado por causa disso aí. E aí ele vai dizer assim, olha, e aí viver sem perceber o que Deus está dando, né? O irmão do filho pródigo vai dizer, você matou lá o novilho, fez tudo, o senhor nunca faz nada para mim. Aí o pai diz, tudo que é meu é teu. Tudo é seu, cara, tudo é seu. Mas ele vivia como escravo dentro da casa do pai. Não desfrutava das coisas do pai. Às vezes nós cristãos corremos achar que o relacionamento com Deus é uma série de regras, né? Não pode isso, não pode aquilo, quando na verdade é um relacionamento. As regras fazem parte deste relacionamento. Apocalipse 4:11. Irmãos, essa parte de soberania de Deus, a gente está tratando um pouco, porque a gente está vendo quem Deus é, mas a gente vai ter um capítulo que vai lidar com isso melhor, tá? Então por que aconteceu o pecado? Como é que é isso? Onde está Deus nessa história? Tem um capítulo sobre isso. Verso 11, vamos ler? Tu és digno porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Percebe? Ele está dizendo, tu, Senhor, és digno. Não é que eu estou dando, tu és digno disso. Tu és digno de receber essas coisas. Porque todas as coisas tu criastes. Não é mais do que obrigação. Se o Senhor fez todas as coisas têm que ser segundo o Senhor quer que seja. Quando a gente faz algo, você faz o bolo na sua casa, você faz ele do jeito que você quer, não é não? Pode o bolo brigar com você, reclamar porque você fez daquele jeito? Não tem jeito. Você é quem fez o bolo. Todas as coisas foram criadas por Deus, por Deus. Paulo vai usar essa metáfora de, não usando de bolo, tá? Ele vai dizer da massa. Pode o oleiro perguntar a massa, porque ele está pensando em vasos. Mas para nós, que pensamos em comida, mais fácil pensar em bolo. Se eu falasse de vaso, do oleiro, vocês nem iam perceber. O que é isso, pastor? Agora de bolo, você já... Continuemos então. Santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória. Um detalhe, se nós fomos criados para a glória de Deus,
e nós cometemos idolatria quando nós não adoramos a Deus, se Deus fizesse qualquer outra coisa que não seja para a glória dele, Deus estaria cometendo uma idolatria. Ele estaria dando glória a alguém que não é merecedor de toda a glória. Então é uma questão de justiça. Percebe as relações com os atributos? Deus, exatamente por ser justo, ele só pode dar glória a si próprio. A si próprio. Eu e você não podemos dar glória a nós mesmos, porque existe alguém maior do que nós. E toda a glória deve ser dada àquele que é digno de toda a glória. Deus não tem ninguém que pode olhar para cima. Deus é o todo criador, todo perfeito, todo santo. Não tem ninguém acima dele. Ninguém melhor do que ele. Continuemos a ler. Aí tá, beleza. Se parasse aqui, ele só estaria dando destaque a essa soberania, né, de Deus, a esse controle. Mas olha quem é esse Deus que nós estamos falando. Vamos ler? É cheio de amor. Então ele não é um pai severo que quer o seu mal. Ele é cheio de amor. Cheio de amor. Olha João lá, eu já citei o texto, mas vale a pena a gente ler. Primeira carta de João, capítulo 1. Capítulo 4, melhor dizendo. Primeira carta de João 4. Olha o verso 8. João, capítulo 4. Primeira carta de João 4, verso 8. Vamos ler? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Percebe? Deus é amor. Olha mais. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, que é uma prova de que Deus ama. Olha lá. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito, único, unigênito é único, ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não há dúvida nenhuma de que Deus ama, basta ver o que Ele fez. Ninguém dá o Filho dele se não amar. Então, aqui está a prova do amor de Deus para com os povos dele. E aqui o presbítero fala, a gente volta naquele um pouquinho da questão com o descrente. Qual que é a evidência que Deus me ama? Deus tem duas graças. A graça comum que Ele dá sobre todos, que é trabalho, saúde, riqueza, paz, prosperidade. Isso Ele dá para diversas pessoas. E existe a chamada graça especial, que é a graça de nos livrar da condenação dos nossos pecados. Nós fizemos coisas erradas, nós quebramos a lei do Criador, e o único jeito de nós sermos perdoados é através dele ser gracioso conosco e resolver essa bagunça que nós fizemos espiritualmente da nossa vida. E aí então Deus dá uma graça especial, que é enviar Jesus Cristo. Ele envia Jesus Cristo, que é o Filho dele, o amado dele. Deus não é amor? Não é isso? A gente definiu. Deus é amor. Deus é o que também? Eterno, não é isso? Como que o amor de Deus era demonstrado eternamente, se não tinha criado nada? E aí? Se não tinha nada criado, o amor a gente demonstra porque tem alguma coisa, a gente ama alguma coisa, certo? Como que Deus é amor, como que Deus é eterno, se não tinha nada criado? Antes dessas coisas, Deus era amor ou não era antes? Antes da fundação do mundo, isso. Deus já era amor? Amava quem? Quem? Amava Ele mesmo, no sentido do Pai amava o Filho. O Filho amava o Pai, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor sempre existiu na Trindade. E aí olha o que Deus faz. Deus pega aquele que Ele sempre amou, que é o Filho, e envia em nosso lugar para morrer na cruz do Calvário. Para ser esbofeteado, xingado, crucificado, suportar a ira de Deus em nosso lugar. Aí João está dizendo, isto consiste o amor, que Deus nos amou enviando o unigênito dele. Aquele que era o objeto do amor eterno dele, foi feito por nós. Percebe como que aqui está a prova do amor. Então, o que é a prova do amor
que é a prova do amor de Deus, não é se eu e você estamos com saúde. Não é esta a prova. Deus pode nos dar saúde, e nós oramos por isso, queremos isso. Mas isso Ele dá também para o descrente. A prova de que Deus nos ama é a cruz do Calvário. Lá está a prova do amor dele para conosco. Qual a finalidade de estar... Há uma pergunta da internet. Qual a finalidade de estar em letra minúscula o ele de Romanos 11? Vamos olhar lá, Romanos 11. Romanos capítulo 11. Qual a profundidade da riqueza? Deve ser o verso 33 diante. Como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele, para que Ele venha a ser instituído, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele, pois a glória eternamente, amém. Não tem nada não, aqui é uma tradução. E ele optou por usar todos os pronomes, ele, dele, por meio dele, em minúsculo na tradução. Não há nada envolvendo o significado dos termos não, tá bom? É simplesmente, você pode ver que não é só ele, é dele. Tudo que está relacionado a Deus usou como pronome, usou como letra minúscula. Não há nada envolvendo isso. Lembramos que Paulo escreveu em grego, né? Nem escreveu em português. Então voltemos lá para a confissão, Ariel, fazendo um favor. Então João diz: a prova do amor de Deus está na cruz do Calvário para com as nossas vidas. Voltemos para... Fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo. Ele vai usar várias palavras para essa ideia de bondade, de amor de Deus, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente ocupado. Então você vê que ele coloca na mesma linha a bondade de Deus, a graça de Deus e a justiça de Deus. Isso só é possível para nós eleitos em Cristo Jesus. Deus foi justo punindo Cristo e Deus foi bondoso em nos perdoar através de Cristo Jesus. Percebe que, olha Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Vamos ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem vezes que as pessoas, quando estão começando a aprender sobre a soberania de Deus, fazem a pergunta: mas pastor, então quer dizer que eu posso assim, buscar a Deus, ir à igreja, orar, buscar o Senhor, ter uma vida que agrada a Deus, e chegar no último dia, Deus, Ele é soberano, e Ele diz assim: eu não quero você. Não existe essa cena. Deus é galardoador dos que o buscam. Todos os que o buscam, encontram. Quem bate, recebe. Quem vai a Ele, de modo nenhum Ele lança fora. A questão da soberania de Deus está num passo antes disso. Está no passo: por que é que você quer a Deus? Por que é que você busca a Deus? É porque primeiro Deus agiu aí dentro. Aí você quer buscar Ele. Mas não existe o caso de alguém que vai buscar o Senhor e só porque Deus é soberano, Deus vai virar as costas para Ele e dizer: eu não quero você. Não existe essa cena. Porque Deus, uma das características dele é que Ele é galardoador dos que o buscam. Percebe? Todos aqueles que buscarem o Senhor serão salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá. Agora a pergunta é: quem invoca? Aí é a parte dos decretos que a gente vai estudar mais à frente. Para que alguém invoque, estando acostumado a invocar ídolos, estando acostumado a virar as costas para Deus, para que essa pessoa que está morta, espiritualmente falando, invoque a Deus, algo precisa acontecer. E aí então Deus age nessa pessoa. Aí ela passa a invocar. Mas todos os que invocarem serão salvos. Porque uma das características, Ele é galardoador dos que o buscam. Só o microfone, presbítero Farley. Essa questão que o senhor acabou de dizer é aquela máxima que aqueles que o buscam de todo o coração, né? Sim. Porque em outro texto ele fala, nem todos que falam Senhor, Senhor, sim, né? Isso. Então, tem que buscá-lo de todo o coração. Buscar é a verdade, né? A boca fala do que está cheio o coração. É essa ideia de expressar a fé correta. Não é apenas dizer palavras, né?
não é apenas dizer palavras. Então, dúvida quanto a esse parágrafo? Posso passar adiante? Então, lembra que ele é também o quê? Justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Aqueles que não estão em Cristo irão sofrer eternamente pelos seus pecados no inferno. A Bíblia fala do inferno como ela fala de salvação, ela também fala de inferno, dizendo que há um lugar de tormentos. E o inferno não é um lugar onde Satanás domina. Normalmente na mentalidade das pessoas é assim, né? Busca Deus, porque aí você vai morar com Deus. Senão você vai morar com Satanás, Satanás vai dominar sobre você, vai ficar perturbando você lá no inferno e tal. Não, não é isso. O inferno é um lugar onde Satanás será punido. O inferno é um lugar onde Deus reina também. Lembra? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E no inferno é o lugar da punição de Satanás, dos seus anjos e de todos aqueles que desobedeceram e não creram em Cristo Jesus, né? A forma de salvação é crer em Cristo. Crendo em Cristo, crer não é acreditar. Crer é confiar, acreditar, descansar, apropriar-se daquilo que Cristo fez. Para isso, nós não precisamos então temer, o inferno não é para nós, o inferno é para aqueles que estão em rebeldia com o Criador. Passemos então para o segundo parágrafo desse capítulo. O segundo parágrafo, ele se torna parecido com este. É só passar o slide, Ariel. Isso, obrigado. O segundo parágrafo, ele é parecido, então muitos desses textos, muitas das afirmações que eu fiz lá, vale para cá. Agora, o ponto aqui é simplesmente aplicar essa relação de quem Deus é com a sua relação com a criatura. Aí ele vai começar a dizer, olha, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Aquela pergunta que as crianças fazem, mas quem fez Deus? Quem criou Deus? E às vezes essa é uma pergunta, assim, que até mesmo os se acham entendidos, ateus gostam de fazer, mas você fala que Deus criou, e quem criou Deus? Tá, é só você ler a Bíblia e você vai entender que Deus que nós estamos falando. O nosso Deus sempre disse que Ele é autocriado. Ele é autoexistente, é a melhor expressão na verdade. Ele sempre existiu. Ele não é criado por ninguém. Ele tem vida e vida de si mesmo. Olha João capítulo 5. Tem a ver um pouquinho com a eternidade, né, que nós já falamos domingo passado. Olha João 5, verso 26. Uma das coisas que acontece muito, irmãos, é o chamado espantalho. Então a pessoa argumenta contra um espantalho, contra algo que não existe. Então muitas críticas que é feito sobre Deus, daqueles ateus, há muitas delas é porque eles não param para entender que Deus que nós falamos, a nossa definição de Deus. Então, você fazer um espantalho é você falar e dar um monte de argumentos para isso aqui, sendo que nunca foi afirmado isso aqui. O que é afirmado sobre Deus é isso. O que é afirmado sobre Deus é que Ele sempre existiu. Olha João 5, 26. Se não fosse assim, Ele não seria Deus. Se alguém criasse Deus, esse outro ser seria Deus. João 5, 26, vamos ler? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ter vida em si mesmos. Então ninguém mais tem vida em si mesmo a não ser Deus. Todos nós ganhamos a vida e perdemos a vida. O fôlego da vida é dado, mas Deus tem vida em si mesmo. Atos capítulo 4, 7, verso 2, não só apenas vida, mas glória, né? Olha Atos 7, 2. Atos 7, verso 2. Atos capítulo 7, verso 2. Atos 7, 2. Varões, irmãos e pais, ouvi, vamos ler? O Deus da glória, Ele não ganhou glória à medida que os anjos declararam, glórias sejam dadas a Deus. Não,
Ele é o Deus da glória. Ele sempre foi. Ele sempre foi. Então percebe que o que está em ênfase aqui é a autossuficiência de Deus em relação às coisas criadas. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança, que é felicidade. Então Deus não era que Deus estava triste e nos criou. Tem muito essa visão nas pessoas. Por que Deus criou o ser humano? É porque Deus estava tão sozinho, né? Aí estava cansado, aí resolveu criar um mundo. Não, Deus estava feliz como sempre foi feliz. E Ele cria a partir da vontade dEle de criar, de fazer um mundo, mas não para que Ele fosse mais feliz porque Ele faz. Olha mais. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Deus não precisa de nenhuma criatura que Ele criou. Eu e você servimos a Deus, mas Deus não depende do nosso serviço. Olha Atos capítulo 17. Atos 17, verso 24 e 25. Vamos ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Percebe? Não tem nenhum lugar que Ele não é Senhor. Do céu e da terra, Criador de tudo que existe. Vamos ler agora? Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, não é que nós servimos a Deus. Primeiro Deus nos serviu. E aí sim, nós respondemos como um ato de amor, fazendo diversas coisas em amor a Deus. Mas Deus não depende disso. Essa cena está muito personificada no ato de Pedro e Jesus. Lembra, Jesus vem, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E aí ele começa a lavar. Aí Pedro diz, não, de modo nenhum vai lavar os meus pés. Pedro, num certo sentido, quem normalmente lava os pés é o escravo, é o servo que lava os pés do Senhor na casa, na cultura judaica. Aí Pedro está dizendo, não, o Senhor não vai fazer isso. Aí Jesus disse, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo é, se eu não servir você, você não tem como ser servido e ser purificado. Aí Pedro diz, então não lava só os pés, lava tudo. Aí diz, não precisa também tudo. O que já está limpo, basta lavar os pés. Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, o que eu faço agora você não entende, compreenderás depois. Então essa ideia de que Deus não depende de nada o que nós fazemos. Isso não significa que Deus não quer que nós não façamos. Deus quer, Deus tem relacionamento conosco. Mas não é que Ele se torna maior porque você fez. Lembra que Paulo vai dizer, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Ele não depende da igreja para que a história aconteça. É um privilégio que Ele nos coloque para fazer a obra dEle. É um privilégio que nós sejamos instrumentos dEle para fazer as coisas no mundo. Mas não é que Ele depende da gente. Ele tem instrumentos, tinha até instrumentos melhores se Ele quisesse. Mas Ele quer que eu e você amemos e desfrutemos do privilégio grande de fazer alguma coisa. Hoje eu estou só pensando em comida, né? Só pensando em comida. A Monique às vezes resolve fazer um bolo lá com a Esther. Esther fica feliz da vida, porque eu aqui, papai, fiz o bolo. A Esther não está aqui não, né? Fez nada, bagunçou mais que tudo. Mas ela fez, ela participou, né? Ela está lá junto. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Deus nos faz participar da obra dEle. Mas nós somos uma criancinha lá no meio daquilo tudo que Ele está fazendo. Ele não depende da gente. É um privilégio servi-lo. É isso que deve ser a graça do nosso coração, de poder, por exemplo, estamos aqui falando dele. Ele precisava disso? Ele precisa de um cara como eu para falar dele para os outros? Claro que não, mas é um privilégio poder falar desse Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Olha lá como é que ele continua, ó. Não, só o finalzinho ainda. Ele é todo suficiente em si para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência,
não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Então o que Deus faz é manifestar a glória dele em nós. Aí nós fazemos grandes coisas que glorificam a Deus, mas ele está manifestando essa glória, a glória dele. Nós não damos glórias a ele. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, nós já vimos isso. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Então ele tem total autoridade para fazer com elas, sobre elas e para elas tudo aquilo que ele quiser, porque ele é autossuficiente. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, e independe da criatura. De sorte que para ele, vamos ler agora, nada é contingente ou incerto. Para Deus nada assim depende. Vai depender. Para a gente depende. Você vai estar em tal lugar? Depende. Depende se eu vou estar vivo, depende se eu vou ter tempo, depende de um monte de coisa. Para Deus não existe essa... O futuro para Deus não é algo incerto como é para nós. O futuro para Deus é tão certo quanto foi o passado. Deus não tem essa distinção, passado, presente e futuro para os eventos que vão acontecer. Para Deus, o que era, o que é e o que há de ser, está no mesmo patamar do seu conhecimento. Isso é algo extraordinário. Não é à toa que Paulo para tudo e diz, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo rende diante desse Deus. Paulo diz, não tem como. Como que a gente questiona isso? Não tem. Continuemos. Todas as coisas estão patentes, manifestas diante dele. Os seus, já li. Vamos ler o finalzinho aí? Ele é, vamos ler? Santíssimo em todos os seus conselhos. Tudo o que ele faz, em nenhum momento você pode achar que é algo pecaminoso, falho. Deus não peca. Deus não peca. Se Deus fez, é santo, é puro. Deus não faz nada mal. Deus não faz nada mal. Esse poder todo que a gente falou de Deus, dado a um ser humano, é terrível. Mas dado a alguém que não faz nada mal, aí sim as coisas podem acontecer. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Percebe que ele é santíssimo em todos os seus preceitos, em todas as suas ordens que Deus dá. Se Deus deu uma ordem, aquilo é o melhor a ser feito. O melhor a ser feito. Presbítero Jefferson. O senhor falou aí que Deus não faz nada mal. Sim. E a situação do diabo, dos anjos que caíram? Aula que vem ainda não. Vai mais umas 2 aulas. Minhas aí. perguntas ficando tudo para as próximas aulas? Você tem que vir todos os domingos. É sobre o decreto, entende? É a aula sobre o decreto. Eu posso responder? Posso, mas eu vou responder um assunto tão complexo em 5 minutos e aí vai dar mais dúvida do que entrar no assunto em si. Não é que eu não esteja preparado para a pergunta, tá? É porque tem um capítulo sobre isso. Esse é o assunto mais difícil. Como que essa soberania de Deus acontece sem que a liberdade humana é violentada? Deus é soberano, mas eu sou responsável. Eu não sou uma marionete nas mãos de Deus. Eu não sou uma marionete de Deus. Eu faço algumas coisas porque eu quero fazer. Mas Deus é soberano. Como que isso se dá? Venha, no próximo domingo ainda não. Eu acho que no outro a gente já começa. E aí deve demorar, deve umas 5 aulas só entrando nesses assuntos, tá bom? Mas saiba que Deus não fez Satanás. Já começa por aí. Ele não fez Satanás mal. Ele fez Satanás um anjo de luz. Deus não fez o ser humano pecador, Deus o fez santo. Provérbios vai dizer, o homem se meteu, Eclesiastes, e o homem se meteu em muitas estutícias. Mas a gente vê isso mais à frente, tá bom? Pode esperar, né? Você entendeu por causa da complexidade e tal. Terminando então, vamos ler? Ele finalzinho. Da parte dos anjos e dos homens, vamos ler? De qualquer outra criatura, lhes são devido todo culto, todo serviço,
toda obediência que ele ouve. Ficou estranho isso aí, não ficou não? Vamos ler de novo, eu que me perdi na leitura. Da parte dos anjos e dos homens, e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Percebe? O culto que a gente adora a Deus é um dever nosso. É uma responsabilidade, mas é um dever nosso. Nós devemos a Deus um culto uma vez na semana. É o dia do Senhor. Você não diz, eu vou na igreja porque eu quero, porque eu não quero. Deus fez você, criou você para se relacionar com Ele e disse, você tem 6 dias para fazer um monte de coisa. Agora um dia você tem que dar para mim e a gente tem que se relacionar. Isso vai ser algo prazeroso, mas a gente precisa fazer isso como um dever que Deus dá a nós. E às vezes você vai ter que ir à igreja sem querer ir. E aí aos poucos você começa a gostar. Mas Deus requer de nós isso. E cabe a nós, aos anjos e todo ser criado, adorar esse Deus. Quando deixa de adorar esse Deus, já está em desobediência, quebrando a lei do Senhor. Dúvida? Vamos orar então, em resposta a esse Deus. Deus, tratar de assuntos sobre a essência do Senhor tem que ser feito sempre com muita humildade. Nós estamos apenas olhando pela porta, a greta da porta, pelo buraco da fechadura de quem o Senhor é. O Senhor é muito mais amplo do que qualquer mente humana é capaz de pensar. Deus, nós somos chamados a render diante desse Deus, a adorar esse Deus. Não deixe o nosso coração ser tomado pelo pecado da rebeldia, pelo mesmo pecado de Satanás, e nos levantar contra aquele que é o único digno de toda a devoção. Que nós possamos render graças, desfrutar desta comunhão contigo, adorar o Senhor no dia que o Senhor tem separado, encontrar a alegria de servir o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trata com bondade, misericórdia, com graça. O Senhor é um Deus santo e nós podemos ver isso como o Senhor lidou com teu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser perdoados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor que nos fez a imagem e semelhança do Senhor, possamos aprender a refletir esta imagem aos outros que estão ao nosso derredor. Que nós sejamos um pouquinho mais parecidos com a santidade, com a bondade do Senhor, diante daqueles que estão ao nosso derredor. Oramos em nome de Jesus. Amém.